Olá, tudo bem? Vamos então agora para duas aulas de questões, todas misturadas aí, tratando de todos os elementos que nós já vimos, já verificamos ao longo das nossas aulas. Eu vou começar com uma questão que trata da planilha eletrônica de cálculo, lembrando que no nosso edital ele pode cobrar tanto o Office, que é o Excel, quanto o LibreOffice, que ele chama de BR Office, quanto o LibreOffice, que é o Calc. Então, as funções que nós encontramos dentro do Excel são as mesmas encontradas no Calc. Dá uma olhada nessa primeira questão. Importante. Antes de eu começar a fazer as questões, eu sugiro para que essas duas últimas aulas, caso você tenha tempo, que você então tente resolver as questões antes da minha explicação. Eu garanto que vai ser muito mais producente a nossa aula, tá? Então vamos lá. Primeira situação. No Microsoft Excel 2013, não pertence ao conjunto melhor de funções do menu inserir função. Veja, eu já entraria com recurso e você já vê como a banca tem uma limitação grave. É menu inserir função. É da opção inserir função, fica no menu fórmulas, entendeu? Não fica no inserir. Pô, então vai entrar com recurso. Infelizmente a gente não vai ganhar. Mas olha só, dentro do Excel 2013, inserir função não existe. Fórmulas, inserir função. Ixi, pois é. Mas tudo bem. Do inserir função é legal lembrarmos que as funções, elas são categorizadas, elas são separadas em categorias. Então eu posso pegar aqui e separar por categoria ou definir tudo. E ele vai elencar todas. A questão nos traz o seguinte, qual delas não faz parte? Dígito de trabalho, fim mês, cálculo fatorial em maiúscula. Veja, maiúscula já é comum, a gente sabe que existe. Ficamos entre três. A função, na verdade, é fatorial só. Então, a letra C, ela de fato não existe, percebe? Então, aqui nós temos a letra C. Se eu chegar dentro do Excel e colocar lá F de fim mês, sei lá, ó, você vê, ó, fim mês. Então, essa é uma forma que você tem de pesquisar rapidamente. Você sabe que fim mês existe. Dia trabalho. Aí você vai lá dentro e aperta D, ó, é fatorial, tá vendo? Ó? D, você vai procurar aqui entre as opções e vai acabar encontrando dia trabalho. Agora, a opção cálculo fatorial não existe. Existe a opção fatorial. Existe a opção fatorial. Portanto, a questão aqui, ela não existe a palavra cálculo antes, é só fatorial. Então, a função que não existe é cálculo fatorial. Aí você pergunta, tá, e qual é o nível de dificuldade dessa questão? Enorme. Como que eu faço para ter uma dica aí, então? As funções são todas tendentes ao português. Tudo bem, ali cálculo fatorial também é em português. Mas no caso dele colocar lá uma questão que é a função date, não tem função date, é data o nome da função, tá? Então aqui você tem dessa questão super difícil, a letra certa, a letra C. A próxima questão nos traz teclas de atalho, então, sobre o Excel. Veja, no Excel 2013, para editar uma célula já selecionada, ele pressiona o quê? Ctrl E, Shift E, F5, F2. A letra D correta. Dentro do Windows, só para lembrarmos, dentro do Windows, o F2 ele tem a finalidade de renomear. Dentro do Excel, por exemplo, eu tenho aqui uma célula, deixa eu aumentar o zoom aqui. Eu tenho aqui uma célula digitada Ricardo. Enter. Ou faço assim, ó, igual a 2 mais 2. Se eu cliquei nessa célula e eu quero editá-la, basta apertar F2, tá? F2 é o editar. Portanto, dessa nossa questão, aqui, F2, letra D. Fechou? Então, duas questões, uma com tecla de atalho e outra com funções. Próxima questão agora de internet, novamente com tecla de atalho. Já surge aí a situação emergencial de conhecermos as teclas de atalho, de realizar uma análise disso. Como? Separadamente. Aqui eu vou retomar algumas delas, tá? No Microsoft Internet Explorer, uma forma rápida de se exibir a lista de downloads é usar as seguintes teclas. Ctrl J, sim. J, que é a perninha da letra D, é a perninha do guarda-chuva, lembra? Olha só, tem uma nuvem aqui. Está aqui o computador, ó, aqui o computador. Tudo que vem da internet para o computador nós chamamos de download. Tudo que vai do computador para a internet chamamos de upload. Vou representar por web aqui a internet.
Só que tudo que vem da nuvem chove em cima do computador. Para se proteger, então downloads é a chuva. Se usa o guarda-chuva, olha que exemplo tosco, usa o guarda-chuva. Como que é o cabo do guarda-chuva é um J, então Ctrl J é para mostrar os downloads. Só que eu quero elencar contigo aqui outras teclas de atalho importantes que valem para os navegadores. Vamos lá? Precisamos saber de teclas de atalho e agora é o momento de revisar. Ctrl mais D adiciona favoritos. Ctrl mais H histórico. Aí eu tenho Ctrl mais T nova guia. Ctrl mais A selecionar tudo. Posso falar também do F5, que é o atualizar a página. O F11, que é o tela inteira, lembre-se, para entrar e sair do tela inteira, F11. O ESC é para parar o carregamento, é para interromper o carregamento, interromper o carregamento. É o ESC. Cuidado com elas, são extremamente importantes, tá? Coloquei aqui algumas das teclas de atalho super importantes. Vale lembrar também que no Internet Explorer e no Mozilla Firefox, por exemplo, que são dois navegadores, o Ctrl mais Shift mais P é o modo de navegação privativa ou in private. E eu tenho no Google Chrome, por curiosidade, Ctrl mais Shift mais N. Então algumas teclas mudam, mas a grande maioria entre os browsers, entre os navegadores, ela é igual, tá? Por exemplo, Ctrl F é localizar. Ctrl, deixa eu arrumar aqui. Ctrl mais F é de find, é de localizar. Tá? Então aí, como uma combinação de teclas de atalho, faça listagens de teclas de atalho por assunto, por Windows, por Excel, por Calc, por Writer, por Word e para a internet. A próxima questão traz uma questão do Word. Veja, no Word 2013, na sua configuração padrão, qual é a função das teclas Ctrl Shift E? Extremamente difícil. Essa opção, ela fica na guia Revisão e é o controlar alterações. Eu vou abrir o Word aqui para você relembrar. Deixa eu abrir aqui o Word 2013. Sempre tem aquela tela inicial, né? Se eu for lá na guia Revisão, você vê aqui o controle de alterações, Ctrl Shift E, tá? Extremamente difícil. Lembrando a você, ó, eu coloco aqui um texto, ó, um texto qualquer, e vou alterar, ou um terceiro, tá? Se eu quiser agora selecionar e mexer, eu posso. Só que se eu chegar aqui e ligar o controle de alterações, e eu tentar colocar alguma coisa, ó, novo texto, ele sempre virá sinalizado na cor vermelha e sublinhado. Por mais que eu selecione e tente mudar a cor, vamos supor, selecionei um pedaço aqui e tento trocar a cor para verde. Ele vai dedurar, tentou trocar para verde. Se eu selecionar e apagar, ele vai deixar dedurado, ele apagou. E aí depois eu posso vir aqui aceitando ou negando, controlando as minhas alterações. Então o que é esse controle de alterações? É uma forma que você tem de deixar automática a revisão, a correção, se foi feita alguma alteração ou não no teu documento. Então isso aqui fica na guia Revisão. Questão dificílima, né? Letra A certa. Mas aí ele pergunta da nota de rodapé. Para inserir e trabalhar uma nota de rodapé, para trabalhar a parte de sumário, nós vamos na guia, cuidado, Referências. A guia Referências é onde conseguimos tudo de forma automática. Então lembre-se da guia Referências. E para o modo de exibição de leitura, nós vamos na guia Exibição. Tá? Então aí dessa questão, letra certa, a letra A. Bem difícil também. A próxima questão nos traz teclas de atalho consistentes no seguinte. No Excel, para inserir a data atual em uma célula, a partir das teclas de atalho, pressionam-se o quê? Puxa, o que é isso? É às vezes o que você vê, nível de questão impossível. Você está aqui e faz, por exemplo, Ctrl e ponto e vírgula, ele põe a data. Nossa, Ricardo, que absurdo. Pois é,
Aí se colocar Ctrl 2 pontos, ele põe a hora. Sério? Uhum. Então repito, Ctrl ponto e vírgula põe a data, Ctrl 2 pontos põe a hora. Nossa, que difícil. Uhum. Então você tem dessa questão a letra certa, a letra B. Ctrl D não vai fazer nada de importante, porque eu quero que vocês saibam o seguinte. No Excel, atenção, para formatar células, eu vou no Ctrl mais 1. Já no Word, atenção agora, hein? No Word, para formatar, então precisamos saber das teclas de atalho difíceis. Formatar fonte, eu vou no Ctrl mais D. Então Ctrl D é formatar fonte no Word. Ctrl Shift D, Ctrl Shift exclamação, nada a ver. Portanto, letra certa, letra B. Estou trazendo questões bem difíceis e indo além contigo. Então lembre-se, se o Ctrl mais ponto e vírgula põe a data, Ctrl mais 2 pontos põe a hora. Tá? Então cuidado com isso. Situações aí bem importantes para nós. Aí eu vou para a próxima questão que vai tratar das extensões. Você lembra das extensões de arquivo? Aquele conjunto de letras que vem após o nome do arquivo que fala sobre o seu tipo. Então olha só, assinale a alternativa que não apresenta uma extensão de arquivo de texto. É essa lib aqui que é de library, de biblioteca, nada a ver. Letra C. Mas o que são essas outras extensões? Vamos lá? Então, quando eu pego o Word, ele tem uma extensão padrão que é DocX. O Excel, a extensão padrão dele é XLSX. Quando eu pego, por exemplo, o Writer, a extensão dele padrão é Open Document Text, ODT. Se eu pegar o Calc, que é o similar ao Excel, a extensão é ODS. Percebeu? É importante que você saiba que RTF é um formato que esses caras entendem e é extensão padrão do WordPad, arquivo de texto enriquecido ou Rich Text File, tá? Ou Format. É importante que você saiba. Esse do Writer, esse do Word. Eu teria também texto puro, que seria TXT, texto sem formatação, o que chamamos de texto puro, tá? Então tomar cuidado com esses elementos, eles são fundamentais para nós aqui. Então, de extensões, legal saber disso. Não custa falar também sobre extensões de modelo. Um termo que deriva, uma palavra que deriva de modelo é template. Uma palavra que deriva de modelo é template. Então, por exemplo, modelo do Writer. Open Template Text é a extensão. Modelo de arquivo do Word. .x de template, não é docx. Então aí para você ter uma ideia. Se eu fosse pensar em modelos vamos pegar aqui na mesma sequência, modelos do Calc, eu colocaria .ots de template e modelo do Excel, extensão de modelo, .xltx. Tem que ter o T do template, tá? Aqui já judiei um pouco, indo bem ali. Se você pegar e anotar os detalhes dessas nossas aulas aqui, é para você matar no meio detalhe de provas de questões difíceis, tá? Então essa questão, letra certa, letra C, é a que não se enquadra aí como arquivo de texto. A próxima diz, assinale a alternativa correta sobre firewall. Lembrando que firewall, ele é um agente de segurança. Um agente de segurança. Assim como o antivírus. Não funciona igual, é óbvio, mas assim como o antivírus. O próprio Windows vem com um firewall pessoal, que é um agente de segurança. A. Protege o computador contra acessos não autorizados, provenientes da internet ou de uma rede. Beleza. Letra A. Perfeita. É legal saber que o firewall ele pode ser também um hardware ou um software, sabia? Procura e elimina programas maliciosos. Não, ele não procura e elimina. É um protocolo de segurança? Seguro, é um protocolo seguro de transferência? Não, seria HTTPS, Notifica o usuário quando o pendrive é infectado? Não. Pode ser aqui um antivírus, né? Pode ser aqui também antivírus, sei lá. Então, só para você observar, nesse caso, para proteger de ataques provenientes da internet, nós temos aí o firewall contemplado na letra A.
A próxima questão traz, então, os protocolos. Vamos fixar os protocolos. Eles podem cobrar os protocolos, que a gente acabou vendo na aula de internet, e eles podem cobrar teclas de atalho. Então, vamos separar bem o nosso material de estudo para tirar de letra a nossa prova. Analise as afirmações abaixo. HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto. Sim, ele é, que permite a transferência de dados entre computadores. Perfeito, perfeita. Quando você implementa a criptografia, vira o HTTP, isso, HTTPS, HTTPS, DNS é um protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede responsável pela configuração automática e dinâmica de computadores ligados à internet. Não é isso. O cara que faz essa distribuição automática é o tal de DHCP. Quando você liga a internet, ele já vai te dar o endereço IP. O DNS, ele faz a tradução do www.bb, por exemplo, .com.br para o endereço IP dele, sei lá, 200.15.14.2, tá? Ele faz então a conversão de número para letra, que é o domínio, e vice-versa. Isso aqui é o DNS, não tem nada a ver com esse tal de DHCP. Proxy é um computador que funciona como intermediário entre o navegador web e a internet, certo? As empresas usam, é um software na verdade, né? Ele fala computador, mas sendo bem criterioso, o proxy ele é um software e todo computador que está na rede pede autorização ao proxy para navegar. Pede autorização ao proxy para navegar. Tá? Então, você está numa empresa, é proibido o acesso ao Facebook, é o proxy que bloqueia. 4. O IPv6 é um padrão de endereçamento de rede, onde ao invés de usar 16 bits, são usados 32 bits, além de número 0 a 9, são usadas letras, gerando uma grande quantidade de endereços. Na verdade, ao invés de usar 32 bits, ele usa endereços de 128 bits. Tá? Então os números aqui estão errados. Nossa, pegou judiando, hein? Pegou. Realmente o IPv6 ele usa o sistema hexadecimal, que tem valor decimal, que tem valores de 0 a 9 e de A até F, que são as letras. Mas lembrando que nós temos diversas informações lá no site ipv6.br. Se você não se ligou ainda da diferença do IPv4, que é a versão antiga, para o IPv6, que é a versão nova, acesse o site lá ipv6.br e dá uma olhada nesse vídeo, é bem interessante para nós. Então aqui você tem dessa questão a 1 e a 3 corretas, contempladas na nossa letra C. Então uma questão aí difícil, que trata, claro, de protocolos, bem difícil mesmo. As questões da IOBV tendem a ser mais complexas mesmo, tá? E não tem tantas imagens, enfim. Agora, olha essa outra questão, também trazendo aí protocolos para você. Sobre o correio eletrônico, assinale a alternativa correta. Sobre agora correio eletrônico. Lembrando que para o envio, vamos fazer uma revisão aqui, ó. Nós temos lá o sua mensagem está partindo. E para o recebimento, nós temos lá o IMAP ou IMAP 4 e o POP 3 como protocolos de recebimento. Vamos lá. IMAP é um protocolo offline. Após o download das mensagens do computador, elas são removidas do servidor. Errada. Na verdade, o POP 3 tem essa possibilidade. O POP 3. SMTP é um protocolo responsável pelo envio e recebimento? Não, só para o envio. A porta padrão de envio de mensagens é a 110. Na verdade, aqui judia muito, né? A padrão para envio é a 25, 110 é para recebimento. IMAP permite acesso de vários clientes à mesma conta de e-mail, mantendo as mensagens no servidor. Letra D. POP descarrega no computador, o IMAP ou o IMAP 4, tanto faz, ele mantém as mensagens no servidor para você utilizar. Portanto, você tem dessa questão, que também trata de protocolos, resposta certa, letra D de dado. A próxima questão de Windows traz o seguinte: no Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, é possível, através de um atalho de teclado, alternar entre janelas ou programas abertos. Qual das alternativas corresponde? Com certeza a Alt Tab, uma das mais
famosas teclas de atalho para alternar. Uma das mais famosas, porque você também pode usar a combinação de teclas Alt mais ESC para alternar entre os aplicativos abertos. E pode ser também tem um tal de recurso chamado Aeroflip. Aeroflip 3D, que eu já dei aula para você também, que é o tecla Windows, que é a bandeirinha, mais Tab. Nesse caso, Alt Tab. Alt F4 para fechar a janela. Ctrl Tab não, mas Ctrl mais ESC para abrir o menu iniciar. Para abrir o menu iniciar. E nós temos o Ctrl X, que é o recortar. Aí tem também o Ctrl C, que é o copiar. Esses caras usam uma área do computador chamada área de transferência, uma área temporária que nós já vimos, chamada área de transferência. E para descarregar a área de transferência, eu tenho a tecla de atalho do colar, que é a Ctrl V. Essa questão, então, tratando da tecla que alterna entre os aplicativos abertos, nós observamos a letra A, Alt Tab. A sequência traz uma questão do Excel, que serviria também para o Calc, não se preocupe, tá? Temos uma planilha do Excel em sua configuração padrão, os seguintes valores nas respectivas células, A1, 2, A2, 5, B1, B2, 9. Ao inserir em A3 média de A2, lembre-se, 2 pontos é até e ponto e vírgula é E. Se ele fez média de A2, ponto e vírgula B2, seria dos dois. Mas ele quer A2 até B2. Vou desenhar uma planilha aqui para não se perder. Se você desenhar a planilha, é a melhor saída para você não se perder. Tá? Não faça de cabeça, desenha. Ó, A, B, C, 1, 2, 3. A1 é 2. A2 é 5. B1 é 1. B1 é 1. E B2 é 9. Não é isso? Ele quer de A2 a B2. Ele quer A2 a B2. Ele quer isso aqui. A média. 5 mais 9 dá 14. 14 divididos por 2 dá 7. Então aqui a resposta certa é a letra C. Tá? A média. Essa média nos traz a média aritmética. Cuidado, a função med é a mediana. Cuidado, a função med é a mediana. Então você tem dessa questão, a letra certa, a letra C. Difícil essa questão, cuidado. É bom sempre construir a planilha para não ter erro nenhum, tá? Vamos lá. A próxima questão é do Word, ela traz o seguinte. Que ação ocorre ao utilizarmos a combinação Ctrl S? Cuidado aqui. Há diferença quando você usa o Word nas teclas de atalho e quando você usa o Writer. O Writer, ele tem de tudo ao inglês. Sabia disso? Por exemplo, vou usar do Writer aqui, ó. Abrir. Como que é abrir em inglês? Open. Então, Ctrl mais O. Como que é novo em inglês? New. Ctrl mais N. Como que é negrito em inglês? Negrito é bold. Então, Ctrl mais B. Como que é sublinhado em inglês? Sublinhado em inglês é underline. Ctrl mais U de underline. Só que aqui no Word é diferente, querido, querida. Abrir seria Ctrl mais A de abrir. Novo seria Ctrl mais ovo. Tudo que é novo vem do ovo. Negrito, Ctrl mais N. E sublinhado, Ctrl mais S. E ele pergunta, Ctrl S, um texto no Word, faz o quê? Copia o texto? Copia o texto é Ctrl mais C, nos dois. Sublinha o texto, letra B, correta. Ctrl S dentro do próprio Writer é salvar. Ctrl S. E aqui para salvar é Ctrl mais B. Viu como dá a diferença? Então, recorta o texto, Ctrl mais X igual nos dois, cola o texto, Ctrl mais V. Esses três são iguais, só o sublinhado que é diferente. Ctrl S no Word, então letra B correta, e Ctrl U de underline dentro do Writer, tá? Muito bom. Assim você tem dessa questão novamente com tecla de atalho, letra certa,
letra B. A próxima questão traz o seguinte: qual a combinação de teclas utilizadas para uma nota de rodapé? Você sabe que a nota de rodapé está lá na guia Referências, assim como o sumário, na folha corrente edição no Word 2010 em sua configuração padrão. Ctrl D você já sabe que é o formatar fonte. Formatar fonte. Indo dentro do Word, você vê que na guia Referências, você tem de fato lá o inserir nota de rodapé, tá? E ele traz ali Alt, Ctrl F. No sumário, você passa o mouse, não tem tecla de atalho. Em citação, não tem. Na parte de legenda, não tem. Então, quando tem uma tecla assim, ó, que ele acaba trazendo, decore. Olha lá, revisão, que teve controle de alterações, lembra lá? Então, ali traz ele na ajuda, quando você põe o mouse em cima. Ctrl Shift E. Essas bem asquerosas, que nem aqui, ó, mostrar caracteres não imprimíveis, que é mostrar tudo. Ctrl asterisco, decora a tecla de atalho. Porque a banca gosta de cobrar essas difíceis. Como nota de rodapé, Ctrl Alt F. Como nota de rodapé, ou Alt Ctrl F, tanto faz, letra A. Alt Ctrl P, não. Ctrl R de repetir, refazer, não. Então você tem aqui a letra A. Então vamos fazer assim, tá estudando? Puxa, eu estou lá me empenhando estudando. Vai passando guia a guia, põe o mouse em cima. Apareceu tecla de atalho, anota. Que nem aqui, ó, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, tá vendo? Onde ele mostra a tecla de atalho, aqui não vai mostrar, nem na fonte vai mostrar. Mas onde ele mostrar a tecla de atalho, você olha, guarda a tecla de atalho, porque ele pode cobrar, tá? Porque ele tem essa mania de cobrar teclas de atalho difíceis. Essa questão, então, letra certa, letra A. A próxima questão, ela traz um detalhe de hardware para a internet. Chamamos os hardware, parte mecânica do computador, indispensável para que o computador possa se conectar à internet, utilizando uma rede telefônica. Falou em linha telefônica, falamos em modem, o modulador e demodulador de sinal. Tem modem para linha telefônica normal, para aquelas conexões antigas, que é o modem dial-up, que é o mais lerdão, e para conexões de banda larga, o modem ADSL, né? Hub é um concentrador, assim como o switch. É usado em redes de computadores. E a placa de rede é usada em redes também. Então você tem aqui na letra C o modem, que é o modulador e demodulador, indispensável para linhas telefônicas. Dessa questão, letra certa, letra C. A próxima questão nos traz elementos de e-mail. Veja, uma mensagem de e-mail foi criada em um software de e-mail qualquer e será enviada para o João@concurso. Caso se deseje que a mesma mensagem seja copiada para o Antônio, sem que o João saiba, então é com cópia oculta, né? Qual que é? Com cópia oculta. Não é com cópia, não é anexo nem par, é com cópia oculta. Então, elemento importante para você aí, a respeito dos cabeçalhos de envios de e-mail. Isso mesmo. Lembrando que os e-mails eles são compostos de duas partes. O nome da conta, aí vem o arroba, que do inglês traz at, que significa em, e aqui o provedor, o endereço do e-mail, que tem, do provedor que controla teus e-mails, tá? Então você tem aí elementos dos cabeçalhos de envio. É legal falar também sobre um assunto de e-mail aqui, que é o próprio assunto. Eu posso mandar uma mensagem de e-mail sem o assunto, se eu quiser? Sim, eu posso mandar uma mensagem de e-mail sem assunto. O serviço de e-mail fatalmente vai me avisar, olha, o e-mail que você está tentando mandar não tem assunto. Você quer mandar mesmo assim? Ah, tem dessas situações? Tem dessas situações. Gostaria que você ficasse atento, atenta a isso, tá? Então, detalhes aí de e-mails. O que a gente consegue tirar daqui, dessas questões, dessa nossa primeira aula, é que são questões extremamente complexas do ponto de vista de teclas de atalho, não é? E de decoreba. Então, tem um momento livre para estudar? Vai estudar teclas de atalho, vai estudar esses principais elementos que são os mais funcionais. Quando as questões são de e-mail, não são difíceis. Então, decorar teclas de atalho e os protocolos da internet. Separe, sei lá, meia hora a cada 2 dias só para ficar revisando isso, para você tirar de letra essas questões. Se possível for também, passe nas guias ali nas abas, vendo as teclas de atalho mais esdrúxulas,
são essas que, infelizmente, em uma prova muito difícil, eles acabam cobrando, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula com mais questões aqui para a PM de Santa Catarina, tá bom? Um grande abraço para você e até lá!